Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui com vocês sobre um assunto polêmico, algumas opções de reforços aqui para o Cruzeiro, que no caso seria o Luan, que está livre no mercado, né, podemos dizer assim, porque o Corinthians não vai mais utilizá-lo. Quero trazer essa opção aqui para vocês e comentar aqui o que eu acho também sobre o atleta. Além disso, o William Bigode, que foi especulado no Cruzeiro, anunciado no Atlético Paranaense, com valores muito inferiores, que eu até imaginava em relação a salários, tá? Realmente seria dentro do teto do Cruzeiro para essa temporada. E para terminar também o Marcos Paulo, jogador do São Paulo, que no caso não deve ter mais espaço e na minha opinião poderia ser uma boa alternativa para o time do Cruzeiro. Mas só antes de começarmos por hoje aqui para deixar seu like, também se inscrever em nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui dentro do YouTube de 40 mil inscritos, então quem puder se inscrever, sem dúvida vai me ajudar demais. Apenas R$50 por mês. Esse é o valor que você teria de pagar para ter resultados incríveis como esses aqui que eu vou deixar aparecendo para vocês do nosso grupo VIP da Bet-All-In, onde no caso teve resultados muito interessantes nas últimas semanas, nos últimos jogos dos campeonatos estaduais e agora, né, também com o início de várias competições, com dicas de apostas para vocês terem um lucro bem interessante no grupo VIP que vai estar aqui aparecendo na tela para vocês. Lembrando que assim, você vindo por esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, vai ter direito a um acesso a um bônus exclusivo somente aqui para esse vídeo, tá? Que no caso vai sair por apenas R$50 o acesso ao grupo VIP. Isso mesmo, valor bem baixo, o mensal, que assim, dependendo do jogo que você pegar, né, já pode conseguir o lucro tranquilamente só em uma aposta para já pagar, né, a sala de sinais que está com um super desconto para vocês. Tá aqui embaixo na descrição o link da Bet-All-In, também aparecendo aqui no QR Code. Você que acompanha sempre os jogos, não está conseguindo ter um desempenho interessante, tá aí a solução para vocês com essa super promoção que está aparecendo aqui na tela, beleza? Bom, então eu quero começar aí falando sobre o Luan, que o jogador não deve ter mais espaço no Corinthians nessa atual temporada. Até os seus representantes tentaram, por exemplo, mostrar que ele está treinando, realmente está empenhado em dar essa volta por cima no Corinthians, só que ele não deve ter mais nenhuma chance, mesmo com o atual treinador, o meio aí de 30 anos de idade, que tem um salário, de acordo com o Jorge Nicola, de 800 mil por mês e tem vínculo, né, com o Corinthians até o final do ano. Vários times da Série A, o Corinthians ofereceu o jogador, que nenhum teve interesse, mesmo tendo que pagar um valor irrisório do salário. Igual o Santos no ano passado, que não teve, se não me engano, que pagar nada, né? O empréstimo foi de graça. E pelo Santos ele teve um desempenho mais ou menos, 8 jogos, 1 gol e 1 assistência. Mesmo assim, já está com o filme muito queimado, né? Acaba que é difícil demais pensar em qualquer possibilidade do jogador em voltar para um time grande, por exemplo, do futebol brasileiro. Quero até ver, quando ele ficar sem contrato, para onde, né, que ele vai jogar em 2024. Não acho um jogador ruim, só que parece estar muito desmotivado, né? Desde quando ele chega no Corinthians, sempre com um desempenho muito abaixo. Ele, primeiro ano, 43 jogos, 5 gols e 3 assistências. Tinha muito que melhorar, que não aconteceu. 2021, 33 jogos, 4 gols e 2 passes. E no ano passado, apenas 3 partidas pelo Corinthians em mais de 8 meses de clube, antes de ser emprestado, né, ao Santos para a reta final do ano passado. Muito diferente daquele Luan de 2017, por exemplo, que ele fez 18 gols e 6 assistências em 52 jogos. Pelo Grêmio também teve mais de 3 temporadas consecutivas, marcando uma média de quase 14 gols por ano, né, pela equipe do Grêmio, quase 55 gols marcados na história do clube e que deu muito trabalho pro Cruzeiro, né, o Luan em 2015, 16, 17, 2018, nossa, dava um trabalho gigante pro Cruzeiro, até em 2019 também, que foi o último ano dele pelo Grêmio, que aí sim, já começou a ter desempenho um pouco inferior, 36 jogos, 9 gols e 9 assistências, longe de ser números ruins e longe da atual fase que ele vive. Eu vi aí muita gente colocando um meme, né, no Instagram dele anunciado aqui no Cruzeiro, até levei um susto na hora quando eu vi aquela edição, só que realmente só uma brincadeira, né, mas mesmo o Cruzeiro precisando de um meia e tal, é aquela coisa, todo mundo pode olhar pro passado e pensar, nossa, e se aquele Luan estiver de volta? Só que, se ele não deu certo no Santos, que já foi um teste parecido, né? O Santos não vivendo um bom momento, precisando muito de um meia a qualquer custo, num time grande também, que vai ter muita pressão, não deu certo. Por que no Cruzeiro seria tão diferente, sabe? Então eu já fico com o pé atrás, principalmente por conta desse último empréstimo. E enfim, mesmo que se fosse a pagar 100 mil por mês, eu ficaria com o pé atrás, muito por conta também de que, como que seria, né, jogador de 30 anos? Como que seria o Luan que iríamos ter? O mesmo dos últimos 3 anos e meio ou aquele de 2016, 2017? Então, quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários. Dando sequência aqui no vídeo, quero falar com vocês sobre o William Bigode, que é o novo reforço do Atlético Paranaense, com valores que ele vai receber por lá, dentro do que o Cruzeiro tem, por exemplo, como meta, né, no caso de gastos com salários,
para essa atual temporada, que é de 250 mil por mês, o salário que o Atlético vai pagar para o jogador. Então ficaria 250 mil para o Atlético e 250 mil para o Fluminense. Ele foi anunciado aí nessa última quarta-feira, teve uma repercussão mais ou menos, né? A torcida do Atlético ficou um pé atrás por conta de que ele sai do Fluminense, por conta das repercussões negativas que tivemos sobre ele, né? O Gustavo Scarpa e tudo mais nos últimos dias, que acabou não pegando muito bem. O jogador que tem já 36 anos de idade e mesmo assim continua jogando com muita frequência. Ano passado mesmo, que ele tinha 35 para 36 anos, né? Ele completou 36 em novembro. Ele jogou 52 jogos, 6 gols e 5 assistências pelo Fluminense. Nesse ano já tinha também 5 jogos e 1 assistência pelo time carioca. E eu vinha, né, falando aqui com vocês se poderia ser uma possibilidade ou não, mas realmente não ficaria com o pé atrás também. Acho que se fosse para chegar, ele teria que jogar como um jogador um pouco mais central. Não tem toda aquela velocidade como tinha antes para jogar de ponta, e mesmo aqui no Cruzeiro os melhores momentos dele mesmo foi jogando como um central, né? Então acho que por essa função não creio que seria uma solução excelente não para o Cruzeiro. Um bom jogador, mas já temos o Gilberto. Acho que se for para trazer um jogador para ser reserva com salário alto, não faz muito sentido, ainda mais sendo um cara tão experiente. Será que iria ficar bom, né? Ele sair do Fluminense para ficar no banco também do Cruzeiro? Não sei se seria o ideal. No Atlético ele chega, na teoria, para ser o reserva no caso do Pablo. Então vamos esperar. Jogador que pelo Cruzeiro jogou bem. 2013 a 2016, conquistou 2 campeonatos brasileiros, marcou no total nesse período seus 38 gols e também outras 12 assistências em um pouco mais do que 186 jogos. Teve uma história aí bacana também pelo maior de Minas. E para terminar aqui também, outro nome que eu já tinha comentado com vocês, que é a respeito do Marcos Paulo, interessa alguns times da Série A do Campeonato Brasileiro. Foi especulado no Atlético Paranaense, que também tem interesse na contratação do atleta, que teria que ter apenas um repasse, né, do Atlético de Madrid para a equipe paranaense, porque ele está emprestado ao São Paulo até o final do ano. Não sabemos ainda qual que vai ser o futuro exato do ponta, que teve problemas com o Rogério Ceni no vestiário e tudo mais, só que ele jogou o último jogo treino que teve, né, se não me engano, contra o Curitiba. Inclusive ele marcou um dos gols, né, nesse resultado que o São Paulo acaba perdendo para o Curitiba nesse amistoso. E enfim, o Marcos Paulo jogou esse jogo. Então será que se ele tivesse uma relação terrível com o Rogério Ceni, ele teria jogado essa partida? Que quem sabe não pode ter, né, uma volta por cima ainda nessa situação. Só que eu ficaria muito de olho a respeito do ponta, porque o Cruzeiro já tentou a contratação dele no ano passado, em agosto, só que como o clube estava na Série B, não foi possível ter esse empréstimo naquela ocasião, que no caso o Cruzeiro acaba contratando, por exemplo, o Bruno Rodrigues logo em sequência. Ele jogou junto com o Bruno Rodrigues em 2021-22, 20 jogos no Famalicão de Portugal, foi emprestado na reta final do ano passado para a segunda divisão do futebol espanhol, 15 partidas, 2 gols e 2 assistências, e nesse ano apenas 5 jogos pelo São Paulo, nenhum gol, nenhuma assistência, e essas 5 partidas, apenas uma ele começa como titular. Lembrando que quando ele surge ali em 2019, 2020 pelo Fluminense, era considerado assim um jogador extremamente promissor. Ele faz um gol inclusive contra o Cruzeiro naquele Brasileirão de 2019. No caso, naqueles primeiros 2 anos dele como profissional, estava com 19 para 20 anos. E ele, 18 para 19, né? E depois ele sai já com 20 anos. Ele tinha feito nesse período um pouco mais do que 75 jogos com 14 gols marcados e também 13 assistências. Números bem interessantes, que ele foi jogar no Atlético de Madrid, só que depois disso só foi emprestado, né? Pelo Atlético ele só foi anunciado, nunca jogou na equipe espanhola, foi emprestado para o Famalicão, passou também, no caso, no Mirandês e agora no São Paulo. Contrato dele com o clube de Madrid bem longo, até dezembro de 2026, então quero que você deixe aqui embaixo o que você acha também sobre o jogador, que na minha opinião poderia ser uma alternativa boa, barata e que estaria, né, à disposição teoricamente aí no mercado. Deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar nós a chegar a essa marca aqui no YouTube de 40 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vai estar também aparecendo outras sugestões de conteúdos que já trouxemos no decorrer dessa semana aqui na tela e o link da Bet All In para você entrar hoje mesmo no grupo VIP com essa super promoção aqui para vocês. Valeu, galera!